Como aprender com os erros e como se livrar da culpa de não ter sido produtivo em 2023. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu espero que você goste, eu espero que você interaja. Eu já vou fixar aqui o nosso tema. Fixar tema. Porque é sobre isso que eu quero conversar com você. Como você não se sentir culpado. E é tão comum isso acontecer porque a gente tem medo de errar, medo do novo, medo de ser julgado. E eu falo isso com propriedade. Eu espero que vocês estejam me vendo bem, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E eu falo isso sim com propriedade, porque por várias vezes eu tive medo de errar. Por várias vezes eu não fiz, eu não executei com alguma tarefa, uma live, uma foto, uma postagem, um curso. Eu não executei alguma coisa com medo de ser julgado. Eu não postei aquela foto por medo, por vergonha. E isso foi causando vários atrasos. E por conta disso eu não fui produtivo. Aquela foto, aquela postagem, aquela live que eu deveria ter feito no início do ano, eu não fiz com medo de ser julgado. Eu não fiz com medo do que os outros iam pensar de mim. E por conta disso eu chego no final do ano com muitas ideias e pouca realização. Sim, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tem algumas coisas que eu posso me incluir e tem outras coisas que eu quero que você se identifique. Isso acontece por alguns motivos e eu quero trazer eles aqui para vocês. Porque como eu posso aprender com meus erros? A primeira coisa que você precisa saber para você aprender com os seus erros é que você só vai conseguir aprender ou consertar tentando. Quando você não age, quando você não toma a atitude de realizar, entenda que isso também é uma posição. Isso você também está tomando uma decisão de não se posicionar, de não realizar. E isso é muito ruim. Eu vejo algumas pessoas, hoje mesmo eu tive a oportunidade de atender uma pessoa e que a visão foi exatamente essa. O contexto foi exatamente esse, né? Para falar melhor, o contexto foi exatamente esse. Muitas ideias, não, é porque a gente pensou em fazer isso e depois aconteceu, mas a gente não colocou em prática. E muitas informações, mas pouca ação. Mas como é que eu posso aprender com os erros se eu não entrei em ação? Como eu posso melhorar os meus resultados se eu nem iniciei as tarefas que precisam ser realizadas? Isso tem algo muito peculiar com o que Sabrina já fala há muito tempo. Para você que acompanha a Sabrina, e se você não acompanha a Sabrina, vai lá no IG, começa a acompanhar ela, porque isso tem muito a ver com o que Sabrina já traz da energia masculina, da energia feminina, das constelações familiares. E o pouco que eu estou conseguindo colocar na minha vida em relação a isso, eu tenho visto como esse assunto, como esse tema, como entender a importância da energia masculina, da energia feminina, da constelação, do meu posicionamento no mundo, posso dizer assim, isso faz total sentido e faz com que a gente evolua, faz com que a gente não tenha medo de errar. Porque a maioria das vezes eu posso afirmar para vocês, tá? O nosso medo de errar, ele não está diretamente ligado a ninguém. Ele está diretamente ligado a você mesmo. Você com você mesmo. O seu medo de errar, ele está ligado com o seu julgamento. Com o seu eu crítico. É você mesmo. O que eles vão pensar de mim? O que eles vão achar da minha postagem? Poxa, será que eles vão falar alguma coisa porque eu estou com esse tipo de camisa? Será que eles vão criticar porque eu botei essa luz azul no fundo? Será que eles vão começar a falar alguma coisa porque eu estou com fone de ouvido? Todos esses pensamentos que são seus não tem nada a ver com as outras pessoas. Às vezes é porque você já julgou os outros com esses pontos e essas características e você não quer que os outros te julguem. Eita, isso é pesado, isso é forte. Eu ouvi uma vez assim, se eu falar alguma coisa e bater em você e tocar você, é porque isso faz sentido para você.
Mas se eu acabar te criticando de alguma forma, se eu falar para você, olha, o que você faz não tem sentido, ou isso que você está fazendo é porque, na verdade, aquilo tem mais a ver com você do que comigo. Então eu só vou conseguir aprender com os meus erros se eu pelo menos tentar. Melhor, se eu pelo menos iniciar aquela atividade. Se eu nem iniciei aquela atividade, como eu vou saber que eu estou errando? Eu não me dei a chance de acertar ou errar. Eu não me dei a chance de saber se aquilo que eu estou fazendo é realmente bom. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para como eu aprender com os meus erros é entenda que você precisa começar. Para com isso de o que é que os outros vão pensar de mim. O que é que eles vão achar da minha postagem? O que é que eles vão achar da minha foto? Rapidinho, comenta pra mim. Depois me manda no direct, que se você não quiser, não precisa nem escrever aqui agora, tá? Mas faz essa reflexão. Quantas fotos você já apagou porque o seu eu crítico não deixou você postar aquela imagem? Quantas selfies você tirou e você não gostou porque você... Não é porque... Beleza, você pode ter fechado o olho, pode ter ficado tremida. Aí tudo bem. Mas eu tô falando daquela foto que você não postou porque você ficou receoso ou receosa do que os outros iriam falar. E deixa eu falar pra você, isso já aconteceu comigo. Eu não quis postar aquela foto porque... Poxa, que legal, que bom, isso faz total sentido. Quantas vezes eu não postei aquela foto porque eu ficava pensando assim, o que é que os meus amigos vão pensar de mim agora? Quantas vezes eu deixei de postar aquela foto porque eu pensava assim, o que é que as pessoas vão achar se eu postar uma foto mais arrumado? Ou se eu postar uma foto desarrumado? Ou se eu começar a conversar aqui na live e não fizer sentido para as pessoas o que eu estou falando? Por exemplo, a Vitória acabou de comentar que ela precisava ouvir isso. Puxa, bacana. Para mim já fez total sentido eu falar sobre isso, tá? Uma pessoa falar que era isso que ela precisava ouvir, para mim já fez total sentido. Agora imagina se eu estivesse aqui falando e os mais de 10 mil seguidores que me seguem não fizesse sentido nenhum. Mas aí não tem a ver comigo, tem a ver com eles. Não é o assunto que eles querem ouvir. E se é o assunto que eu quero compartilhar, me desculpe, eu não estou sendo grosseiro. Mas a rede social é minha. Então, tudo bem, eu não vou atingir ninguém, eu não estou aqui para agredir ninguém, mas entenda que eu só vou conseguir saber se eu errei e melhorar os meus erros se eu tentar. Se eu ficar pensando o que é que os outros vão achar, eu não vou nem tentar e aí eu não vou conseguir melhorar. Imagina se eu tivesse feito essa live, não fiz essa live, não falei sobre esse tema e não sei se esse tema foi positivo ou foi negativo. Como eu vou melhorar para a próxima live? Esse é o primeiro ponto, porque tem 2 pontos no nosso tema, né? Como aprender com os nossos erros e como me liberar da culpa de ter sido improdutivo em 2023. Então, o primeiro ponto é que eu preciso aprender com os meus erros. E para aprender com os meus erros, eu preciso entrar em ação. Eu preciso me permitir aplicar, fazer, realizar aquela atividade. E não ficar pensando no que os outros vão achar de mim. Desculpa, faz um teste, faz uma experiência. Liga o dane-se. Não quero nem trazer outra palavra. Mas liga o dane-se. Dane-se o que os outros vão pensar de você. Seja você. Eu ouvi isso uma vez, fez total sentido para mim e eu não sabia como trazer isso para minha vida. Uma vez eu estava fazendo um curso como aluno e o professor ele falou assim, um limoeiro, ele sabe que ele é um limoeiro e ele sabe que ele vai dar limão. Você nunca vai ver um limoeiro tentando dar melancia. Você nunca vai ver um coqueiro tentando brotar maçã. Porque o limoeiro, ele sabe que ele vai dar limão. Ele não tenta fazer outra coisa. Ele simplesmente cresce para dar limão. Eu confesso para vocês que aquilo fez total sentido para mim. Mas eu não sabia, eu conseguia compreender o que ele estava dizendo, mas eu não sabia como aplicar o que ele estava dizendo. E depois de muito tempo, posso afirmar aqui para vocês, acho que isso já tem uns 5 anos, tá? Que eu escutei essa frase nesse curso que eu estava tomando. E depois de 5 anos,
Isso faz total sentido para mim. Porque eu sou do meu jeito. E o meu jeito vai fazer com que você goste de mim. Eu não preciso ser de outro jeito. Eu não preciso ser igual a outro player. Imagina, tem o player que eu gosto, tem o player de mercado aqui do Instagram que eu admiro. E eu vou tentar ser igual a ele. Sabe o que vai acontecer? Você não vai se conectar comigo. E porque eu estou tentando ser igual a ele, eu estou jogando a minha régua lá para cima, porque ele já tem 100 mil seguidores, ele já tem 20 anos no mercado, ele já fatura múltiplos 9 dígitos, e eu vou tentar me comparar com ele. E como eu não vou conseguir ser igual a ele, eu fico pensando comigo, o que as pessoas vão achar de mim se eu for natural, se eu for do meu jeito? E por conta disso eu não me mostro, por conta disso eu não me permito. Eu tô falando de rede social, eu tô falando do que já aconteceu comigo. Sim, algumas vezes eu não fiz live. Algumas vezes eu evitei postagem. Algumas vezes eu evitei falar de alguns assuntos aqui com medo de ser julgado. Verdade, abrindo aqui meu coração para vocês. Mas e na nossa vida, quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes a gente perdeu aquela oportunidade de emprego porque a gente ficou com medo do que o dono da empresa ia achar se eu desse um bom dia para ele? Quantas vezes a gente perdeu a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível porque eu achei que ela ia pensar que eu era muito entrona se eu fosse lá e me apresentasse para ela? Quantas vezes você perdeu a oportunidade de estar em um local incrível porque você ficou com medo do que as pessoas iriam achar de você? Então isso é para tudo na nossa vida. E quando eu consegui entender, presta atenção, quando eu consegui entender que na verdade eu só preciso ser eu, na verdade eu só preciso fazer o que eu já faço naturalmente, do que eu já faço no meu dia a dia, do que eu faço com os meus clientes. Olha que incrível. E eu estou trazendo aqui reflexões para vocês, mas eu estou trazendo muita coisa minha, tá? Os meus clientes me adoram. Os meus clientes adoram as minhas visões, os meus pontos de vista, as minhas reflexões. Por que eu não transmito isso para mais pessoas? Que medo é esse? Que ego é esse de não querer errar e por conta disso não se permitir? Então o primeiro ponto já começa daí. O primeiro ponto já começa quando a gente não se permite, quando a gente deixa de ser a gente. Quando o limoeiro não pensa em dar limões, não pensa apenas em brotar ali o limão, mas ele pensa em melancia. Quando a mangueira, ela quer dar maçã. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar esse pensamento, que como eu falei para vocês, eu entendi, mas eu só consegui aplicar na minha vida, acho que muito mais depois de 5 anos. 5 anos depois, com isso na cabeça, fazendo total sentido para mim, eu posso dizer para vocês que sim, agora eu entendi de verdade. Porque tudo que eu consegui na minha vida, tudo que eu conquistei na minha vida, e outro dia eu estava comentando com Sabrina sobre isso. Eu virei para ela e fiz assim, amor, sabe o que é que acontece? Bebi uma aguinha aqui. Amor, sabe o que é que acontece? As pessoas gostam de mim porque eu sou do meu jeito. Eu não posso ser diferente. Eu não sou aquela pessoa que vou mandar recado no WhatsApp todos os dias. Eu não sou aquela pessoa que vou responder nos grupos de WhatsApp, então. Nossa, eu não sou aquela pessoa que fica nos grupos de WhatsApp, até porque eu me policiei para não ficar tanto nos grupos de WhatsApp por conta da minha produtividade. Eu explico isso muito em como você ser produtivo, e isso é o nosso segundo ponto, né, da nossa reflexão aqui. Como se liberar da culpa de ter sido de não ter sido produtivo. Eu botei de ter sido tão produtivo. Mas, de não ter sido produtivo em 2023. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que vai ficar respondendo o WhatsApp ou no grupo. Eu não sou essa pessoa que vou ficar te ligando todos os dias. E eu sou assim. Agora, pode ter certeza, eu sou a pessoa que quando você me ligar, eu vou estar lá. Eu sou aquela pessoa que a gente pode passar 5 anos sem se ver, mas quando a gente se vê, o carinho vai ser o mesmo. Quando a gente se encontrar, a amizade vai ser a mesma. Porque
Lógico, eu aprendi muitas coisas, eu entendi muitas coisas, mas eu continuo sendo eu. Então, o limoeiro, ele se prepara para dar limão, para dar limões. É isso que você precisa entender. Então, o limoeiro, ele não tem que se preparar para dar melancia. Você é único. A nossa impressão digital é única. A íris dos nossos olhos são únicas. E a minha forma de falar é única. Eu posso melhorar a minha forma de falar? Claro, eu vou potencializar essa habilidade. Mas do meu jeito. Eu vou falar uma gíria ou outra, eu vou trazer figuras associativas. Para quem é meu aluno, já foi meu cliente, sabe que eu adoro trazer figuras associativas. Eu adoro explicar dando exemplos, porque eu acho isso faz muito sentido para mim. Quando eu vou estudar só o conceito, fica muito vago. Então, quando eu faço associações ou quando eu busco exemplos, eu consigo. Então, eu passo isso para os meus alunos. Então, para quem está me escutando, eu vou sempre dar aula assim, eu vou sempre fazer live assim. Eu comecei uma sequência de lives agora. Não tem hora certa para fazer live, por enquanto ainda não. Eu fiz uma live, se eu não estiver enganado, 3 horas da tarde. Estamos fazendo essa agora 7h50, agora 19h50 da noite. Amanhã eu posso fazer 10 da manhã. E a ideia é simplesmente trazer esse pensamento. E quando eu falei da energia masculina, da energia feminina, da constelação familiar, do entendimento, exatamente, Tati, exatamente isso. E isso, a gente pode atribuir isso a várias coisas, tá? A gente pode atribuir isso às redes sociais, porque a gente fica acompanhando as redes sociais e vai se comparando com outras pessoas, vai olhando para o palco das outras pessoas, e isso vai aumentando a régua da gente. Mas eu acho que isso tem mais a ver com o nosso autoconhecimento, em a gente entender quem é a gente. E a gente entender o que é que eu vim fazer. Sabe aquela coisa? Eu não tô querendo trazer aqui do propósito, tá? Ah, Cris, qual é o seu propósito? Qual o meu propósito aqui na Terra? O que você veio fazer? Eu acho que isso está ligado às suas habilidades, a estar 100% presente e simplesmente servir. Preste atenção. Se você conhece as suas habilidades, se você entende quais são as suas habilidades, se você está 100% presente no que você realiza, e se isso que você faz é para servir os outros, você encontrou o seu propósito. É sobre isso. Porque o limoeiro, ele não pensa em mais nada, em apenas brotar aquele limão para servir outra pessoa. Ele nem prova do limão. Ele nem experimenta o limão. Exatamente. Habilidades, 100% presente, servir o outro. Quando a gente entende isso, gente, poxa, pouco me importa se eu tô de camisa polo, pouco me importa se a luz no fundo é azul ou é verde. Lógico que isso isso pode ajudar, mas o mais importante é você ser você. O mais importante é você não perder sua essência. Toda palestra minha eu gosto sempre de frisar. Eu sou de Salvador, eu estou morando em São Paulo, eu sou nascido e criado na praia de Itapuã, aquela música, né? Passar uma tarde em Itapuã. Nasci jogando bola na rua, com o pé no chão, nunca fui bom em futebol, mas sempre estava ali jogando bola. E essa é a minha essência. Eu sou amigo, eu gosto de estar com pessoas. Não sou essa pessoa que vai estar ligando todos os dias. Não sou essa pessoa que vai estar respondendo no WhatsApp. Não sou essa pessoa que vou concordar com você só para te agradar. Não sou eu. Pode ter certeza disso. Mas eu sou aquela pessoa que eu sei o que eu sou bom. Outro dia eu gravei um podcast, eu até postei o trecho desse podcast. Quando eu dei uma rampada na minha carreira e as pessoas me perguntavam assim, Cris, o que é que você está fazendo? Eu, sem saber, eu tinha mapeado todas as minhas habilidades e eu sabia no que eu era bom. Eu sabia o que eu fazia com perfeição, sabe? E aí eu potencializei aquilo. Então, como é que eu vou consertar os meus erros? Como eu vou aprender com os meus erros
Se eu não me permito realizar, porque eu tenho medo do que os outros vão falar. Vamos lá. Quantas vezes você não postou aquela foto? Quantas vezes você apagou aquela postagem? Aquela postagem que você até pensou em fazer, com medo do que os outros iriam pensar de você. Olha, deixa eu falar pra vocês. Teve uma vez que eu fiz uma postagem. Nossa, uma postagem tava top. A chamada da postagem tava incrível. O texto da postagem estava sensacional. Mas na hora que eu tava fazendo o card, na hora que eu tava fazendo a mídia para postar, saiu uma letra errada. Sei lá, não me lembro agora o que é ela, mas saiu assim, tipo, em vez de sair M, saiu N. Na hora da digitação, digitei errado. Não era erro. Ah, eu não sabia escrever a palavra. Mas saiu errado. E eu postei, eu não vi, não me atentei a isso e postei. Eu recebi, sem exagero, uns 10 directs falando que a palavra estava escrita errada. Mas foi num tom meio que você errou a palavra. Sabe? Quer dizer, esse foi o tom que eu li, porque mensagem escrita a gente não consegue entender, perceber o tom que a pessoa está falando, né? Mas o que eu estou querendo trazer nessa história é que depois desses comentários, depois desse acontecido, eu não postei mais. Eu fiquei um tempão sem postar. Frases no feed. Eu postava uma foto minha. Eu postava uma foto do evento. Até a gente ter uma pessoa para fazer... E olha que foi um erro assim... Como eu falei para você, não foi um erro... Um erro de português mesmo, né? Foi uma palavra, uma letra que saiu errada ali na hora da digitação. E olha como isso me travou. E quantas vezes isso não acontece? E isso vão... Eu não quero trazer termos aqui de crenças limitantes, mas isso começa a formar barreiras na sua vida. E aí vem outro ponto importantíssimo. Porque como eu vou ser produtivo em 2023 se eu tenho todas essas barreiras e se eu não entro em ação e se eu não me permito e se eu não realizo, porque os outros vão pensar isso de mim. Tem um grande player, me permita não trazer nomes aqui, tá? A ideia aqui não é expor um ou outro player que já falou sobre isso, mas tem um grande player de mercado, ele tem mais de 40 livros escritos, e ele estava contando que ele estava numa sessão de autógrafos do livro dele, e a fila gigante, ele estava mais de 2 horas autografando o livro, e a pessoa chegou para autografar o livro, e a primeira coisa que a pessoa falou foi: eu encontrei 7 erros no seu livro. Página tal, palavra tal, não sei o que, coisa e tal, papapá, papapá. Ele falou que o tom que a pessoa falou foi tipo: como você deixa passar isso? Um livro tão bom, com 7 erros. E ele falou que olhou para a pessoa e fez assim: obrigado, mas eu não vou consertar não, os erros vão ficar aí. Porque a gente está se prendendo a uma palavra errada em um texto que pode mudar a vida dela. Imagina se esse player para de escrever, ele tem mais de 40 livros escritos, ele ajuda milhares de centenas de pessoas. Imagina se ele para de falar ou de fazer porque ele errou 7 palavras num livro de 240 palavras. Cris, você está querendo dizer então que eu não devo olhar para os meus erros? Claro que não, nós estamos falando como você aprender com os erros. Ele aprendeu, ele viu o que aconteceu, ele viu que estava errado. Às vezes não é a forma de falar, é quem fala. Eu ouvi isso uma vez também e fez total sentido para mim. Não é a forma de falar, é quem fala para ele. E aí ele aprende. E aí ele entende que tem que mandar pro corretor, para a pessoa que vai fazer a revisão, e depois tem que passar por ele de novo, e que é interessante que mande para outra pessoa, que 2, 3 pessoas façam uma leitura para que encontre erros sem o vício de quem escreveu, e não ele ser julgado. Uma pessoa que tem 43 livros escritos por conta de 7 palavras no livro, que foram digitadas erradas. E por conta disso, você pode não realizar o que você tem para realizar.
Ele é um limoeiro. E por conta disso, ele podia deixar de dar o limão que ele tinha. Imagina quantas pessoas ele ajudou com aquele livro. E agora, como eu posso ser mais... como eu posso me liberar dessa culpa para ser mais produtivo? Porque eu não fui produtivo em 2023, porque todas essas culpas me bloquearam. Só se permitindo, só realizando, só fazendo. Sabe aquela coisa que você, uma vez, separou assim e fez assim, nossa, eu não sei como foi que eu fiz isso, eu só fui lá e realizei? É exatamente isso que você tem que fazer. É exatamente isso que você tem que pensar. Eu falei rapidamente aqui do conteúdo que Sabrina traz. Falando de constelação, falando da energia masculina, falando da energia feminina. Hoje nós estávamos conversando sobre um ponto e ela estava falando, né? Essa coisa do criativo, de ter ideias, é a energia feminina. É quem tem as ideias, é quem cria. Quem cria, quem dá a vida é a mãe, é a mulher, é a energia feminina. Quem vai para a vida, quem tem força, quem multiplica é o homem, é a energia masculina. Nós temos... Gente, eu não estou falando de gênero, tá? Eu postei há pouco um texto justamente falando sobre isso. Eu não estou falando de gênero. Eu estou falando da energia masculina e da energia feminina, que todos temos. E como você vai trabalhar essa energia masculina se você não se permite entrar em ação? Muito real isso. Como você vai trabalhar essa energia masculina se você tem medo do que os outros vão falar de você? Como você vai trabalhar a sua energia feminina? Vamos lá? Eu vou puxar para o outro lado. Como você vai trabalhar a sua energia feminina se você não se permite um momento de criatividade? Como você vai trabalhar a sua energia feminina se você não gosta de iniciar nada? Você não gosta de criar nada. Por isso que é tão importante a gente entender sobre essas duas energias, esses dois comportamentos que existem em todos nós e que a gente precisa potencializar. Que a gente precisa entender que o homem, ele tem aquele comportamento e é importante que ele tenha aquele comportamento. Tem que ter um bicho dentro de você. Mas esse bicho ele não tem que estar solto o tempo todo. Não é para você sair dando patada nem agredindo todo mundo. Mas todo mundo precisa saber que tem um bicho ali dentro. Porque na hora de proteger, é você que vai proteger. Assim como a mulher. Tem que ter uma mãe ali dentro. Quem vai cuidar? Quem vai abraçar? Quem vai dar a vida? É a mulher. E todo mundo tem que saber que tem uma mulher ali dentro. Então... É assim que você vai aprender com os seus erros e vai ser mais produtivo. É assim que você vai conseguir errar menos, porque a gente não vai deixar de errar. Eu posso estar falando aqui e você, sei lá, pegou algum erro meu. Não vou deixar de errar. Eu posso ter colocado a luz muito para um lado e tá fazendo sombra aqui e você ter falado assim, pô, Cris, a iluminação não tá bacana. Traz a iluminação mais de frente. Traz a iluminação. Na próxima eu vou botar a iluminação na minha frente ao invés de botar do meu lado. Na próxima eu posso botar o suporte mais para cá para ficar mais de frente para a luz. Para que a luz não dê sombra no meu rosto. Mas como eu vou saber isso se eu não entrei em ação? Se eu não apliquei, se eu não comecei, se eu não fiz, se eu não realizei. Eu primeiro tenho que fazer, tenho que errar para poder eu aprender. Tem aquela frase que a gente ouve eu pelo menos ouço desde pequeno, né? Só se aprende errando. Mais ou menos. Quando a gente erra, a gente não aprende. Entenda isso. Eu fiz uma atividade e eu errei. Eu aprendi? Não. Porque eu errei. Eu iria ter aprendido se eu não tivesse errado. A gente só aprende quando acerta. Eu entendi que daquela forma eu não vou ter êxito. Entenda. Não é errando que se aprende. Mas é errando que eu entendo, que eu descubro a forma correta de acertar.
Então é assim que eu vou ser mais produtivo. É assim que eu vou conseguir fazer um 2024 muito mais produtivo. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela virou para mim e fez assim: eu passei o ano todo tendo ideia sobre um novo projeto e hoje já é final de dezembro e eu não coloquei em prática. Imagina se ela continua fazendo isso em 2024. Ela nem errou, ela nem sabe se o que ela está pensando é certo ou errado, porque ela nem se permitiu. Como é que ela vai ser mais produtiva? Como é que ela vai mudar os resultados dela? E aí a gente fica nessa roda, nessa prisão. Eu nem vou entrar aqui na palavra procrastinação. E a gente fica procrastinando, deixando para depois aquilo que precisava ser feito. Porque eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Porque eu tenho medo de errar. Tenho medo do julgamento. E aí eu não vou aprender, não com os meus erros, mas eu não vou descobrir a forma certa de alcançar o meu objetivo. Então, como aprender com os erros? Você precisa descobrir a forma certa para alcançar o seu objetivo. Assim, você vai ser mais produtivo em 2024 e agora em 2023, esquece. Só olha o que você fez, olha o que você não fez e faz um mapa, faz uma rota de tudo que você precisa fazer. Entra em ação. Se você está me escutando, se você é homem e está me escutando, eu vou falar muito mais sobre isso aqui. Se você é mulher e está me escutando, esse vai ser um conteúdo que pode mudar o seu resultado por você introduzir uma energia masculina no seu dia a dia. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido para você. Todos os dias eu vou fazer, sim, todos os dias eu vou fazer live, eu vou tentar fazer todos os... Vou tentar não, porque quando a gente fala tentar tem 50% de chance de não acontecer. Mas eu vou me policiar. Obrigado, Tati. Eu vou me policiar para todos os dias estar ao vivo aqui, falando sobre esse assunto com vocês. E dentro desse assunto eu vou falar sobre o assunto que eu amo, que é a produtividade, que é a alta performance, que é a gestão do tempo, que é paternidade, que é falando sobre energia masculina, falando sobre execução, falando sobre sonhos. E eu espero vocês, tá? Se você gostou, se fez sentido para você, a maioria das minhas lives tem muita gente que assiste depois. Então, se fez sentido para você, pega esse aviãozinho aqui embaixo e envia para o maior número de pessoas que você puder, porque esse é o retorno que eu tenho do lado de cá, que fez sentido, que eu tentei e deu certo. Tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.